Viajar com medicamentos em 2026 é muito diferente de como era antigamente. O que antes envolvia simplesmente colocar comprimidos na bagagem de mão tornou-se um dos motivos mais comuns para atrasos, questionamentos ou paradas na segurança do aeroporto, especialmente para viajantes que desconhecem as regras. Essa é uma realidade que muitas pessoas só descobrem da pior maneira. A TSA, Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, não tornou oficialmente as regulamentações sobre medicamentos mais rígidas, mas a fiscalização se tornou muito menos tolerante, e essa diferença é importante. Toda semana, viajantes perdem voos não por estarem carregando substâncias ilegais, mas porque embalaram medicamentos legais incorretamente, declararam-nos de forma inadequada ou confiaram em suposições que se mostraram erradas. Essas regras não se baseiam no bom senso, que é onde a maioria dos erros acontece. Antes de aprender como embalar medicamentos, é essencial entender exatamente o que a segurança do aeroporto permite em 2026, pois é aí que a confusão geralmente começa. A boa notícia é que a TSA permite todos os medicamentos prescritos aprovados pelo FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, na segurança, incluindo comprimidos, líquidos, cremes, géis, injeções e suprimentos médicos necessários, sem limite de quantidade para medicamentos prescritos. Medicamentos líquidos com receita médica são completamente isentos da conhecida regra 3.1.1 da TSA para líquidos, o que surpreende muitos viajantes, já que as normas padrão para líquidos são extremamente rigorosas. De acordo com a política 3.1.1, os líquidos devem estar em recipientes de 100 ml, 3,4 onças ou menos, todos colocados dentro de uma sacola transparente de 1 litro, sendo permitida apenas uma sacola por passageiro. Essa regra abrange itens do dia a dia, como água, sopa, pasta de dente, shampoo, creme facial e até mesmo certos produtos alimentícios. Mas há um detalhe crucial que muitos viajantes ignoram. Medicamentos líquidos com receita e líquidos sem receita necessários para fins médicos estão completamente excluídos dessa regra. Eles nunca devem ser colocados na sua necessaire de líquidos padrão. Em vez disso, devem ser retirados da sua bagagem e declarados diretamente ao agente da TSA no posto de segurança. E essa simples ação pode significar a diferença entre uma inspeção rápida e uma busca minuciosa na bagagem. Isso também significa que se você depende de medicamentos líquidos como insulina, canetas injetáveis pré-carregadas como Ozempic ou cremes com receita para condições como eczema ou psoríase, você tem permissão para levar a quantidade que necessita para a sua viagem. A mesma isenção se aplica a bolsas de gelo e gel refrigerante usados para manter esses medicamentos em temperatura segura. Muitas vezes é nesse ponto que os viajantes se sentem aliviados, apenas para cometerem o próximo erro porque, embora a TSA seja geralmente muito flexível em relação a medicamentos, existe uma categoria específica que pega as pessoas completamente desprevenidas e leva a problemas sérios, e é sobre isso que falaremos a seguir. Número 1. O erro com medicamentos que paralisa os viajantes. Até aqui tudo parece tranquilo. A TSA permite medicamentos com receita, não há limite para líquidos e dispositivos médicos são permitidos. Seringas são permitidas quando acompanhadas de medicamentos injetáveis, então por que viajantes em 2026 ainda são parados, atrasados e interrogados na segurança? A razão é uma exceção específica que a TSA não considera, embora muitas pessoas acreditem que seja possível negociar. Produtos de maconha medicinal e CBD com mais de 0,3% de THC são estritamente proibidos em aviões, seja na bagagem de mão, na bagagem despachada ou com receita médica válida. Em nível federal, esses produtos ainda são ilegais para viagens aéreas, e a TSA não considera leis estaduais, prescrições médicas ou experiências de viagens anteriores como exceções válidas. É aqui que muitos viajantes encontram sérios problemas. Alguém pode voar várias vezes sem problemas, apenas para ter sua bagagem sinalizada em uma viagem posterior, o que geralmente acontece. A única vez que você presume que sua bagagem não será verificada é, muitas vezes, a única vez que ela é. Dito isso, é importante fazer uma pausa aqui, porque nem tudo relacionado a medicamentos é restrito. É permitido levar quantidades ilimitadas de medicamentos sólidos, incluindo comprimidos comuns como paracetamol, aspirina e ibuprofeno.
Muitos medicamentos líquidos de venda livre também estão isentos da regra 3.1.1 quando são medicamente necessários, incluindo itens como solução salina para lentes de contato, xaropes para resfriado e tosse e cremes medicinais como hidrocortisona, pomadas antibióticas, géis analgésicos e outros tratamentos para a pele. No entanto, há outra mudança sutil em 2026 que pega muitos viajantes de surpresa. O álcool em gel para as mãos não é mais tratado como uma exceção especial e agora deve estar em um recipiente de 100 ml, 3,4 onças, ou menos e ser colocado dentro da sua sacola de líquidos padrão. Houve um período em que frascos maiores eram permitidos, mas essa permissão não existe mais. Dispositivos médicos, no entanto, continuam sendo permitidos na segurança, incluindo máquinas CPAP, bombas de insulina e equipamentos similares. Seringas também são permitidas quando usadas com medicamentos injetáveis. Em teoria, as regras da TSA podem parecer razoáveis, e em muitos casos são, mas nada disso adianta se os itens forem embalados incorretamente, porque entender o que é permitido é apenas metade do processo. A forma como os medicamentos são embalados é onde a maioria dos viajantes, sem saber, cria problemas, e é exatamente isso que precisamos discutir a seguir. Em segundo lugar, está como a embalagem inadequada de medicamentos cria problemas desnecessários na segurança do aeroporto. Tecnicamente, as diretrizes da TSA, Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, afirmam que comprimidos e cápsulas não precisam permanecer em seus frascos originais, mas é justamente nessa permissão técnica que muitos viajantes encontram problemas. Embora seja permitido colocar comprimidos em recipientes sem rótulo ou organizadores semanais de comprimidos, o fato de ser permitido não significa que seja a melhor escolha. Medicamentos sem rótulo levantam dúvidas, dúvidas causam atrasos e atrasos podem rapidamente se transformar em voos perdidos. Por esse motivo, a abordagem mais segura em 2026 é manter os medicamentos em suas embalagens originais, claramente etiquetadas, sempre que possível. Mesmo que a TSA não exija isso estritamente, um rótulo visível geralmente elimina preocupações antes que elas surjam. Isso é especialmente importante ao viajar com substâncias controladas como a Dideral, Ambien ou Vivance, já que as leis de rotulagem de medicamentos variam de estado para estado e cruzar as fronteiras estaduais pode complicar as coisas rapidamente. Manter esses medicamentos em suas embalagens originais com o rótulo da farmácia é altamente recomendável. Se optar por usar um organizador de comprimidos, tome precauções adicionais e mantenha consigo uma foto nítida ou uma cópia da embalagem original da medicação. Isso leva apenas alguns instantes, mas pode evitar longas explicações. Outro erro comum é levar apenas a quantidade de medicamentos necessária para a duração exata da viagem, esquecendo-se de que voos podem atrasar, conexões podem ser perdidas ou os planos podem mudar devido ao clima ou outros imprevistos. Em 2026, a flexibilidade é essencial ao viajar com medicamentos. Por isso, leve sempre consigo o suficiente para toda a viagem, mais uma quantidade extra para 5 a 7 dias. Se precisar de uma receita médica antecipada, é importante falar com seu médico ou farmacêutico com bastante antecedência, pois esperar até o último minuto geralmente causa estresse desnecessário. Medicamentos líquidos exigem atenção especial, e sejam eles de venda livre ou com receita, devem sempre permanecer em suas embalagens originais com rótulo. Isso permite que a TSA, Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, os reconheça rapidamente como líquidos medicamente necessários, em vez de confundi-los com itens restritos como shampoo ou pasta de dente. Para maior segurança, é aconselhável levar um atestado médico e cópias das suas receitas, principalmente ao viajar com medicamentos controlados. Além disso, confirme se o nome na receita corresponde exatamente ao nome no seu passaporte, pois até pequenas diferenças podem causar atrasos. Se você utiliza bolsas de gelo ou gel para manter os medicamentos na temperatura adequada, saiba que elas são permitidas para uso médico mesmo parcialmente descongeladas, embora mantê-las totalmente congeladas possa ajudar a evitar inspeções adicionais. Nesta fase, tudo pode parecer administrável com um bom planejamento, mas a maioria dos viajantes não está totalmente organizada, e é por isso que a forma como você organiza e transporta seus medicamentos pelo aeroporto é tão importante quanto o que você leva consigo. É aqui que os problemas desaparecem ou se agravam.
Terceiro ponto: onde você guarda seus medicamentos pode influenciar toda a sua viagem. Muitos viajantes presumem que embalar os medicamentos corretamente é suficiente, mas não é o caso. A localização dos seus medicamentos pode determinar se você mantém o controle da sua viagem ou se perde repentinamente o acesso a medicamentos essenciais no pior momento possível. Viajantes experientes seguem uma regra clara em 2026. Nunca coloque medicamentos na bagagem despachada e nunca confie apenas na sua bagagem de mão. Os medicamentos devem sempre permanecer no seu item pessoal, a bolsa menor que fica embaixo do assento à sua frente, como uma mochila, bolsa ou necessaire médica, a bolsa que nunca sai do seu lado. As companhias aéreas estão cada vez mais pedindo aos passageiros que despachem suas malas de mão no portão de embarque, e os compartimentos superiores enchem rapidamente. Se seus medicamentos estiverem nessa mala, você corre o risco de perder o acesso a itens que pode precisar com urgência. Depois que a mala for despachada, você perde o controle. Por isso, todos os medicamentos essenciais devem ser guardados em sua bagagem de mão, não em uma mala de rodinhas e certamente não na bagagem despachada. Manter-se organizado é fundamental para evitar que a TSA, Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, precise revistar seus pertences. A melhor estratégia é manter medicamentos e suprimentos médicos separados dos itens de higiene pessoal comuns. Muitos viajantes experientes usam uma bolsa transparente específica, algo tão simples quanto um saco plástico grande com fecho zip, para todos os medicamentos e itens médicos. Pense nela como seu kit médico pessoal. Dentro desse kit deve estar tudo relacionado à sua saúde: medicamentos com receita, medicamentos sem receita, dispositivos médicos, seringas se necessário, documentos e quaisquer bolsas de gelo para medicamentos sensíveis à temperatura. Usar uma bolsa transparente não é apenas por conveniência. Permite que os agentes da TSA vejam o conteúdo sem precisar desempacotar tudo, o que reduz significativamente a chance de uma inspeção secundária. Para medicamentos que precisam ser mantidos refrigerados, como insulina, canetas injetáveis como Ozempic ou certos cremes com receita, manter a temperatura adequada é essencial. Uma caixa térmica ou uma pequena bolsa de gelo com bolsas de gel é a opção mais segura, e as bolsas de gelo são permitidas quando usadas para fins médicos. Neste ponto, você pode pensar que uma vez que tudo esteja devidamente embalado, não há mais nada com que se preocupar, mas o verdadeiro desafio geralmente surge no próprio posto de segurança. Como seu comportamento e suas palavras na inspeção da TSA podem tanto agilizar o processo quanto atrasá-lo, este é o próximo ponto que precisa de atenção. O quarto ponto se concentra no que fazer e dizer na TSA para evitar ser parado. Esta é a etapa em que muitos viajantes, mesmo bem preparados, cometem erros. Você pode ter embalado e organizado tudo corretamente, mas permanecer em silêncio no ponto de controle e esperar que a TSA não perceba seus medicamentos é um erro. Ao viajar com medicamentos, ser proativo é essencial. Os agentes da TSA não conseguem ler mentes, e os scanners detectam apenas formas e densidades, não propósito ou intenção. Comece chegando ao aeroporto mais cedo do que o normal, já que o tempo de espera na segurança varia muito dependendo do aeroporto, horário do dia e número de funcionários, e a pressa é quando os erros são mais prováveis de acontecer. Ao chegar à área de inspeção, informe claramente ao agente da TSA que você está carregando líquidos ou dispositivos médicos, em vez de esperar que ele pergunte. Retire seu kit médico junto com sua necessaire padrão de líquidos 311 e coloque ambos em uma bandeja. Quando líquidos medicinais são colocados dentro da sua bolsa e misturados com produtos de higiene pessoal, os scanners têm maior probabilidade de detectá-los. Uma vez acionado o alarme, geralmente ocorre uma busca manual na bolsa. Se você possui dispositivos médicos internos como marca-passos ou externos como bombas de insulina, certifique-se de informar um agente da TSA antes do início da inspeção. Normalmente, você não precisará remover esses dispositivos, mas poderá passar por uma inspeção adicional ou uma breve revista para verificar a localização. Este é um procedimento padrão, não uma punição. Tentar burlar o processo e ver o que acontece é o que geralmente causa atrasos. Muitos viajantes também desconhecem os recursos úteis que a TSA oferece antes de sair de casa. O aplicativo MyTSA permite pesquisar itens usando o recurso Posso Levar?
e salvar itens verificados com frequência para referência rápida. A TSA também oferece acesso direto por meio do ESC TSA, onde representantes respondem via redes sociais ou telefone, geralmente em poucos minutos durante o horário comercial. O recurso mais subutilizado, porém poderoso, é o TSA Cares, um programa de assistência dedicado a viajantes com problemas de saúde, deficiências ou mesmo ansiedade em relação à inspeção. Ao entrar em contato com o TSA Cares pelo menos 72 horas antes do seu voo, um especialista em suporte ao passageiro poderá encontrá-lo no ponto de controle e orientá-lo durante o processo. Você não precisa ter um diagnóstico para usar o serviço. Simplesmente estar nervoso ou querer assistência extra já é motivo suficiente. Viajantes que usam o TSA Cares costumam descrever a experiência como tranquila, respeitosa e surpreendentemente útil, embora o serviço não seja amplamente divulgado. Neste momento, você pode se sentir mais confiante para voar dentro dos Estados Unidos. Mas ao sair dos Estados Unidos, tudo muda, e é aí que os viajantes cometem os seus maiores erros. O quinto ponto: viagens internacionais onde até mesmo medicamentos legais podem representar um risco sério. É aqui que os viajantes experientes costumam ser pegos de surpresa. O fato de a TSA, a Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, permitir a passagem do seu medicamento pela segurança do aeroporto americano não significa que ele será aceito no país de destino, e essa incompreensão pode ter consequências graves. As leis sobre medicamentos variam muito de país para país. Alguns medicamentos comuns e legais nos Estados Unidos são completamente proibidos em outros lugares. Por exemplo, medicamentos que contêm pseudoefedrina, frequentemente encontrada em remédios para resfriado como Sudafed, são ilegais em países como o Japão e o México. Medicamentos para TAA como o Adderall são proibidos em muitos países do Oriente Médio e em partes da Ásia, enquanto indutores do sono, como o Ambien, são rigorosamente controlados em locais como Singapura. Isso não é hipotético, viajantes são detidos todos os anos por portarem medicamentos que consideravam inofensivos. A maioria dos países também impõe limites à quantidade de medicamentos que podem ser levados através de suas fronteiras, geralmente permitindo um suprimento para até 30 dias de substâncias controladas e até 90 dias para medicamentos não controlados. Ultrapassar esses limites pode resultar em confisco, interrogatório ou algo pior. E aqui está a parte que pode soar dramática, mas infelizmente é muito real. A única vez que você presume que ninguém vai verificar é geralmente a única vez que verificam. Ser detido no exterior por causa de um erro de medicação não é algo que você possa resolver facilmente conversando. Barreiras linguísticas, leis locais e fiscalização rigorosa deixam pouca margem para negociação. É por isso que pesquisar as regulamentações sobre medicamentos para cada país que você planeja visitar é absolutamente essencial. O site da Embaixada dos Estados Unidos no seu destino é um dos lugares mais confiáveis para começar, e essa pesquisa deve ser feita com bastante antecedência da viagem, não na noite anterior. Entender as regras é crucial, mas também existem medidas estratégicas que podem tornar a viagem com medicamentos muito mais tranquila, tanto dentro dos Estados Unidos quanto internacionalmente. Essas não são regras formais, são táticas de sobrevivência que podem evitar um dia de viagem muito ruim. Número 6. Pequenas medidas que silenciosamente evitam grandes problemas. A essa altura, você já conhece as regras, mas o que diferencia os viajantes tranquilos e seguros dos estressados em 2026 é o preparo, não o conhecimento. Uma das atitudes mais inteligentes é pedir ao seu médico uma breve carta explicando suas condições médicas e por que determinados medicamentos são necessários. A carta não precisa ser longa nem excessivamente detalhada. Basta comprovar a legitimidade. Se os agentes de segurança ou da alfândega o questionarem, esse simples documento pode reduzir instantaneamente as suspeitas. Outra tática frequentemente esquecida é pedir ao seu médico ou farmacêutico frascos de viagem menores e com rótulo. Em vez de carregar um grande suprimento para 3 meses, eles geralmente podem fornecer um recipiente menor com o mesmo rótulo da prescrição, facilitando o transporte, simplificando a explicação e reduzindo bastante a probabilidade de chamar a atenção. Você também deve preparar uma lista detalhada de seus medicamentos, incluindo nomes comerciais e genéricos, dosagens, informações do médico que prescreveu e detalhes de contato da farmácia.
Mantenha uma cópia física em seu kit médico e uma cópia digital em seu celular. Ao viajar para o exterior, traduzir essa lista para o idioma local pode facilitar muito as inspeções, pois mesmo uma tradução simples elimina possíveis atritos. Outro fator que os viajantes raramente consideram são as regras específicas de cada companhia aérea. As companhias aéreas costumam atualizar suas políticas discretamente, e verificar notícias ou atualizações da companhia aérea com a qual você está viajando pode evitar surpresas não relacionadas à TSA, mas ainda assim impactantes para sua viagem. A essa altura, o processo já deve parecer muito mais gerenciável. Viajar com medicamentos em 2026 não precisa ser estressante, contanto que você respeite a rigidez do sistema quando erros acontecem. Tudo o que você aprendeu se resume a um princípio simples. Controle sua medicação e você controla sua viagem. Ignore as regras e sua viagem controlará você. Agora é hora de juntar tudo, com uma mensagem final que todo viajante precisa ouvir antes de voar. Aqui está a verdade sem rodeios. Viajar com medicamentos em 2026 não é perigoso e viajar despreparado sim. A TSA não está tentando confiscar seus medicamentos, e as companhias aéreas não querem arruinar sua viagem. O sistema foi simplesmente projetado para viajantes que seguem as regras à risca, e não de forma flexível, e as consequências de até mesmo pequenos erros são reais. Atrasos, voos perdidos, confiscos, interrogatórios e estresse desnecessário. Se você puder reter apenas alguns pontos-chave, lembre-se destes. Saiba quais medicamentos são permitidos e quais são absolutamente indispensáveis. Embale os medicamentos adequadamente em recipientes etiquetados sempre que possível. Mantenha-os sempre em sua bagagem de mão, nunca em malas despachadas ou despachadas no portão de embarque. Declare líquidos e dispositivos médicos antes de ser questionado. E pesquise as regras internacionais tão minuciosamente quanto pesquisa voos e hotéis. Seguir esses passos torna viajar com medicamentos uma rotina em vez de um risco, enquanto ignorá-los pode transformar até mesmo um curto voo doméstico em uma longa e cara lição. Antes de viajar, mais uma dica. Crie uma lista de verificação simples que você possa reutilizar sempre que fizer as malas. A mesma lista que te ajuda a cumprir as regras quando elas mudam também garante que você nunca esqueça nada essencial. Se você quer evitar outros erros comuns em aeroportos que pegam os viajantes desprevenidos, este canal foi criado exatamente para isso. Se este guia te ajudou, inscreva-se para ficar por dentro das novidades sempre que as regras mudarem, o que sempre acontece. Até o próximo vídeo!